A tarde parecia comum na região nobre de Goiânia, mas tudo mudou quando uma testemunha confirmou ter visto Virgínia chegando às pressas a um escritório jurídico conhecido por representar figuras públicas envolvidas em crises complexas. O que era para ser apenas uma reunião reservada rapidamente ganhou novos contornos quando, segundo relatos obtidos por pessoas próximas ao local, a influenciadora teria levantado a voz mais de uma vez durante a conversa. O motivo da discussão ainda não estava claro naquele momento, mas algo no comportamento dela chamava a atenção. Virgínia chegou sem assessores, sem equipe de apoio e sem qualquer indício de que se tratava de uma reunião previamente programada. A pressa, somada ao semblante tenso, sugeria que algo muito mais delicado estava em curso. O advogado escolhido por ela, um profissional experiente em litígios de alto impacto, parecia igualmente pressionado pela urgência da situação. Testemunhas afirmaram que, mesmo com a sala fechada, era possível ouvir fragmentos de frases que apontavam para um conflito sério. Palavras como "não tem como segurar isso", "vai estourar de qualquer jeito" e "precisamos agir antes que fique pior" teriam sido pronunciadas em tom elevado, embora nenhum contexto específico fosse compreendido por quem estava no entorno. O clima indicava que a conversa ultrapassava questões pessoais e tocava em algo que poderia trazer consequências públicas. O encontro teria durado cerca de 40 minutos, e a saída de Virgínia foi ainda mais reveladora. Ela deixou o local visivelmente abalada, evitando contato visual com qualquer pessoa próxima e entrando rapidamente no carro. A ausência de declarações, somada ao silêncio de sua equipe, apenas ampliava as especulações sobre o que poderia estar prestes a acontecer, em meio a uma sequência de problemas recentes envolvendo sua vida pessoal, seus negócios e até disputas judiciais surgidas nos bastidores. A aparição inesperada e a briga com o advogado reacenderam questionamentos sobre quais novos desdobramentos estavam sendo preparados para vir à tona. O fato de a conversa ter sido tratada com tanto sigilo e urgência sugeria que algo de grande impacto estava em curso, algo que, segundo fontes internas, poderia redefinir completamente a imagem pública da influenciadora nas próximas semanas. O que exatamente foi discutido naquela sala permanece um mistério, mas, para quem ouviu mesmo que apenas pequenos trechos, não restam dúvidas de que a situação é séria. E pelas reações, não se trata de algo que ela consiga controlar facilmente desta vez. Horas após o encontro conturbado no escritório jurídico, informações começaram a circular de forma silenciosa entre pessoas próximas à equipe de Virgínia. O clima interno, que já não era dos mais estáveis devido aos recentes conflitos envolvendo sua vida pessoal, suas marcas e a repercussão de decisões judiciais, teria ficado ainda mais tenso. Segundo relatos, alguns membros da equipe ficaram sabendo, de maneira fragmentada, que algo grave estava prestes a ser exposto ou oficializado e que isso poderia colocar a influenciadora em um cenário muito mais delicado do que qualquer outro enfrentado até então. A conversa com o advogado, embora mantida sob sigilo, parecia ter relação direta com documentos que surgiram recentemente e que, segundo uma fonte que preferiu não se identificar, continham detalhes sobre movimentações internas envolvendo contratos, acordos e decisões tomadas sem o conhecimento de todos os envolvidos. Essa fonte afirmou que o teor dessas informações teria provocado desconforto, até mesmo em profissionais acostumados a lidar com crises intensas. O receio de que o conteúdo pudesse vazar para a imprensa aumentava a cada minuto. Nos bastidores, comentava-se que a reunião às pressas não havia sido programada apenas para pedir orientação jurídica, mas possivelmente para tentar impedir que algum tipo de denúncia ou petição fosse protocolada nos próximos dias. Isso explicaria o tom alterado da conversa e a tensão visível no rosto da influenciadora ao deixar o local. Alguns integrantes de sua equipe começaram a agir de forma cautelosa, evitando comentar qualquer detalhe e reduzindo a comunicação interna para evitar ruídos. O silêncio, porém, acabava gerando ainda mais desconfiança entre aqueles que já estavam desconfortáveis com as últimas semanas turbulentas. Pessoas próximas afirmam que o clima é de total insegurança, como se todos estivessem aguardando uma bomba prestes a explodir a qualquer instante. O advogado, por sua vez, também demonstrou sinais de preocupação. De acordo com um funcionário do prédio onde fica o escritório, ele teria saído do local logo após Virgínia.
falando ao telefone com alguém de forma apressada e solicitando que fossem reunidos documentos e registros de conversas anteriores. Isso reforça a tese de que algo envolvendo prazos judiciais e ações urgentes está em andamento. A repercussão desse encontro se tornou ainda mais intensa quando um informante afirmou que uma das frases ditas por Virginia na sala teria sido: "Se isso sair agora, tudo desmorona." Apesar de não existir confirmação oficial, a força dessa declaração alimentou especulações sobre problemas que não estão restritos apenas à esfera pessoal, mas que podem envolver parcerias comerciais, acordos contratuais sensíveis e até possíveis falhas administrativas. A cada detalhe que surge, o cenário fica mais nebuloso. O que se sabe é que Virginia parece estar à beira de enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira. Um desafio que, segundo fontes próximas, pode alterar profundamente a forma como o público e os parceiros enxergam sua imagem. E se a discussão com o advogado serve como indicativo, o que está prestes a acontecer não será nada simples de contornar. Nas horas seguintes à reunião explosiva, rumores sobre documentos sensíveis começaram a ganhar força dentro de um círculo cada vez mais amplo de pessoas ligadas aos negócios e à vida pessoal de Virginia. O que antes parecia apenas uma tensão momentânea se transformou em algo muito maior, um medo coletivo de que materiais comprometedores fossem divulgados de maneira inesperada. Fontes próximas afirmam que, na semana anterior, circulou entre alguns integrantes da equipe a suspeita de que um ex-colaborador que deixou um dos projetos de Virginia em circunstâncias conturbadas teria cópias de conversas internas, relatórios financeiros e registros de decisões tomadas às pressas. Decisões que, segundo essa mesma fonte, poderiam ser interpretadas de forma prejudicial caso caíssem nas mãos erradas. A possibilidade de que esse ex-colaborador estivesse prestes a acionar seu próprio advogado criou um clima de absoluta tensão. Pessoas que acompanham a rotina da influenciadora comentam que ela vinha apresentando sinais visíveis de desgaste, noites mal dormidas, reuniões canceladas de última hora e uma irritabilidade incomum até mesmo para situações de estresse. A briga com o advogado no escritório parece ter sido motivada exatamente por isso. O temor de que alguma informação interna já estivesse em processo de vazamento. Há relatos de que ele teria advertido Virginia sobre a urgência de agir com cautela, argumentando que qualquer tentativa precipitada de impedir a circulação desses documentos poderia se voltar contra ela. Uma das frases mais comentadas entre quem estava por perto naquele dia foi atribuída ao advogado, que teria dito: "Se você tentar segurar isso sem estratégia, pode ser pior." A reação de Virginia, segundo testemunhas, não foi nada tranquila. O tom da conversa teria subido rapidamente, especialmente quando ela ouviu que certas decisões tomadas nos últimos meses poderiam dificultar sua defesa. Caso uma ação fosse oficialmente aberta, a situação se agravou quando surgiram indícios de que, além de documentos internos, haveria também prints de conversas privadas envolvendo questões delicadas não apenas de seus negócios, mas também de sua vida pessoal. Esse detalhe específico fez soar um alerta ainda maior, porque, segundo pessoas próximas, tratava-se de mensagens trocadas em momentos de tensão que, em um contexto jurídico, poderiam ganhar uma interpretação totalmente diferente. O receio de que tudo isso viesse à tona não se limitava apenas ao público em geral ou à imprensa de celebridades. A preocupação maior era com o impacto que um eventual vazamento teria sobre contratos milionários, principalmente os que envolvem marcas que exigem conduta irrepreensível de seus parceiros. Havia ainda uma suspeita adicional circulando discretamente, a de que uma pessoa de confiança, alguém que trabalhava diretamente com Virginia até pouco tempo, teria contribuído para o acúmulo desses materiais sensíveis. A existência dessa possibilidade abalou emocionalmente a influenciadora. Segundo relatos, ela teria dito durante a reunião que não acreditava que justo aquela pessoa poderia estar envolvida. O cenário era de completa instabilidade. A equipe, dividida e silenciosa, aguardava orientações claras, enquanto Virginia e seu advogado tentavam entender o tamanho do problema que estavam prestes a enfrentar. A sensação predominante era de que algo muito grave estava mais próximo do que nunca de se tornar público. E quando isso acontecesse, seria impossível controlar a proporção dos danos. Com a notícia dos possíveis vazamentos ganhando força entre pessoas próximas,
Outro problema começou a surgir: a absoluta falta de confiança dentro da própria equipe de Virgínia. O ambiente, que até então funcionava com certa harmonia, passou a refletir medo, desconfiança e conversas interrompidas sempre que alguém entrava na sala. Era como se todos tentassem adivinhar quem poderia estar envolvido no risco de exposição. Alguns membros mais antigos da equipe perceberam movimentos estranhos nos dias anteriores à discussão com o advogado. Mensagens apagadas, arquivos retirados de pastas compartilhadas e alterações incomuns em agendas internas chamaram a atenção de quem já estava mais atento à mudança brusca no comportamento da influenciadora. Tudo indicava que algo estava sendo articulado nos bastidores, independentemente de a equipe estar ou não informada. Uma fonte que trabalha próxima à área administrativa comentou que havia notado um aumento expressivo no número de solicitações para revisar contratos e acordos firmados nos últimos meses. Essa atitude reforçava a impressão de que havia uma preocupação crescente com possíveis inconsistências ou decisões que, revisadas sob uma ótica legal, poderiam gerar questionamentos ou até processos. Enquanto isso, outras pessoas mencionaram que o advogado de Virgínia teria solicitado acesso a conversas antigas, registros de reuniões e trocas de e-mails internas da equipe. O pedido, feito com pressa e sem maiores explicações, acendeu o alerta entre aqueles que sabem que, quando um advogado pede documentos tão específicos em caráter emergencial, é porque espera que algo muito mais sério esteja por vir. A preocupação aumentou ainda mais quando uma das funcionárias mais próximas de Virgínia foi chamada para uma conversa privada e, ao sair, aparentava nervosismo. Fontes afirmaram que ela teria sido questionada diretamente sobre um conjunto de arquivos desaparecidos e sobre a possibilidade de envolvimento na circulação de informações confidenciais. Essa mesma funcionária teria negado qualquer participação, mas seu comportamento abalado deixou todos inseguros sobre o que realmente estava acontecendo. O círculo de suspeitas continuou se ampliando até alcançar pessoas que jamais haviam sido cogitadas como potenciais responsáveis por um vazamento. A sensação de que alguém havia traído a confiança interna se misturava com o medo de que, mesmo sem intenção, decisões tomadas de forma precipitada no passado pudessem resultar em consequências difíceis de reverter. O advogado, por sua vez, começou a agir com mais cautela. Segundo relatos, ele teria recomendado que todos os dispositivos usados em reuniões recentes fossem revisados e que certas informações deixassem imediatamente de circular em grupos internos. Essa recomendação, embora necessária do ponto de vista jurídico, surgiu como mais um elemento de tensão. Parecia o tipo de atitude que só é tomada quando já se sabe que algo grave está em andamento. Virgínia, extremamente pressionada, teria cancelado compromissos e reduzido a comunicação até mesmo com pessoas próximas, afirmando que precisava de silêncio para entender o que estava prestes a acontecer. A frase que mais chamou a atenção durante esse período foi dita em um desabafo rápido a um membro da equipe: "Eu sinto que estou cercada." Enquanto isso, do lado de fora, o público ainda não fazia ideia da gravidade da situação. Mas dentro da equipe, a crise já tinha forma, peso e direção, e tudo indicava que o momento em que a bomba explodiria estava cada vez mais próximo. Com a tensão atingindo níveis críticos nos bastidores, um novo elemento começou a movimentar ainda mais o cenário já conturbado: a suspeita de que informações confidenciais estavam prestes a ser repassadas para fora da equipe. O que até então era apenas medo interno passou a ganhar forma quando um jornalista especializado em celebridades publicou, de maneira enigmática, uma frase que bastou para deixar todos alarmados: "Algo grande envolvendo uma figura do topo da internet brasileira está para estourar." O nome de Virgínia não foi citado diretamente, mas o timing coincidiu de maneira perfeita com a explosão interna que ela enfrentava. Pessoas próximas à influenciadora afirmam que ela ficou pálida ao ver a publicação, interpretando-a como um indício claro de que alguém já havia feito contato com a imprensa. A partir daí, a situação deixou de ser apenas uma crise interna e passou a ser uma corrida contra o tempo. O advogado, ao ser informado sobre a postagem, teria agido de imediato.
Segundo fontes, sua primeira reação foi pedir que levassem ao escritório todos os contratos firmados nos últimos 3 meses, especialmente aqueles que envolveram negociações rápidas ou mudanças de cláusulas. Ele também teria solicitado uma lista de todos os ex-colaboradores que saíram recentemente após conflitos internos, uma atitude que levantou um alerta ainda maior entre quem acompanha o caso de perto. Apesar de todo o sigilo, surgiram boatos de que uma das empresas parceiras de Virginia havia entrado em contato pedindo esclarecimentos após ouvir rumores de inconsistências contratuais. Isso acendeu outro foco de preocupação, pois a marca em questão é reconhecida por buscar sempre transparência absoluta em suas parcerias e poderia, em caso de insegurança, suspender as campanhas em andamento, paralelamente nas redes sociais. Alguns perfis especializados em fofocas começaram a fazer perguntas indiretas, insinuando que havia algo errado nos bastidores das grandes influenciadoras do país. Embora ninguém citasse diretamente o nome dela, a simples menção ao termo crise jurídica já bastava para gerar especulações que podiam tomar proporções avassaladoras em questão de horas. Enquanto isso, dentro de casa, Virginia tentava manter o controle da situação, mas o desgaste emocional era visível. Pessoas que convivem com ela afirmaram que nos últimos dias ela pouco dormiu e chegou até a evitar falar sobre qualquer assunto que não estivesse ligado diretamente ao problema. Houve até relatos de que ela passou a revisar pessoalmente mensagens antigas e arquivos que poderiam causar algum tipo de mal-entendido, caso viessem a público. O comportamento de alguns membros da equipe também começou a levantar suspeitas. 2 colaboradores que raramente eram vistos conversando passaram a se reunir discretamente, o que alimentou ainda mais a sensação de que algo estava prestes a escapar do controle. A ausência de explicações claras sobre essas reuniões contribuiu para a atmosfera de paranoia coletiva. A situação ganhou um novo capítulo quando o advogado telefonou para Virginia pedindo uma reunião de urgência, afirmando que havia recebido uma informação preocupante ligada a documentos que poderiam já estar circulando fora dos limites da equipe. Ele não forneceu detalhes por telefone, algo que só reforçou a gravidade do cenário, e pediu que ela comparecesse pessoalmente ao escritório no dia seguinte. A iminência de um vazamento, agora praticamente confirmada por sinais externos, colocou Virginia em um ponto crítico. Qualquer movimento em falso poderia não apenas prejudicar sua imagem, mas desencadear uma avalanche jurídica e comercial. Era evidente que o que estava prestes a acontecer poderia mudar completamente o rumo de sua carreira e de seus negócios. Na manhã seguinte, Virginia chegou ao escritório do advogado antes mesmo do horário marcado. O rosto cansado, os passos ansiosos e a dificuldade em manter a respiração controlada revelavam o impacto emocional dos últimos dias. Assim que entrou, foi conduzida para a sala onde ele já a aguardava com uma pasta fechada sobre a mesa. Um detalhe que chamou sua atenção imediatamente. O advogado não demorou para ir direto ao ponto. Ele explicou que havia recebido uma informação de extrema preocupação durante a madrugada. Segundo ele, alguém de dentro da própria equipe, uma pessoa com acesso a reuniões internas e pastas compartilhadas, teria feito contato informal com um intermediário ligado a um portal de notícias de grande alcance. Essa pessoa não havia entregue documentos ainda, mas estava sondando a possibilidade de vender informações sensíveis caso o interesse fosse confirmado. A revelação atingiu Virginia como um choque. A ideia de que alguém tão próximo poderia considerar entregar informações internas já era devastadora, mas o fato de isso estar sendo articulado com pessoas externas, antes mesmo de qualquer tentativa formal de diálogo, deixava claro que a situação havia ultrapassado todos os limites. O advogado, percebendo a reação, abriu a pasta e mostrou a ela uma transcrição parcial obtida de um relato de terceira mão. Nela, havia referências diretas a contratos recentes, mensagens arquivadas e até decisões pessoais que poderiam gerar repercussão pública. O ponto mais preocupante, no entanto, era que a pessoa envolvida parecia saber exatamente onde estavam os materiais mais sensíveis, incluindo arquivos que haviam sido retirados das pastas internas semanas antes. Isso indicava que a movimentação não era recente e que a crise estava em gestação havia mais tempo do que qualquer um imaginava.
O advogado deixou claro que seria preciso agir imediatamente, antes que o material efetivamente chegasse às mãos da imprensa. Ele recomendou 3 medidas urgentes: identificar quem teve acesso aos arquivos desaparecidos, restringir comunicações internas e preparar uma estratégia jurídica capaz de reagir caso o vazamento se concretizasse. Além disso, sugeriu que Virginia se afastasse temporariamente de compromissos públicos para evitar ser pega de surpresa caso a situação estourasse. Nesse momento, ela perguntou, em tom visivelmente abalado, se ainda havia tempo para impedir que tudo fosse exposto. A resposta do advogado não foi encorajadora. Ele disse que dependeria do movimento da outra parte e que mesmo que não houvesse vazamento imediato, apenas o fato de alguém ter buscado contato já representava risco suficiente para gerar especulações na mídia. O capítulo mais tenso da conversa surgiu quando o advogado revelou o detalhe decisivo. Havia fortes indícios de que o responsável poderia ser alguém que trabalhou muito próximo dela nos últimos meses, alguém que acompanhou decisões estratégicas e viu de perto os momentos mais críticos da operação. Essa informação deixou Virginia sem reação. As peças começavam a se encaixar e lembranças de comportamentos estranhos de algumas pessoas nas últimas semanas ganharam um novo sentido. A reunião terminou com um silêncio pesado. Virginia saiu do escritório com a certeza de que a crise estava longe de acabar e que o pior ainda poderia estar por vir. Ela sabia que qualquer movimento externo, qualquer rumor amplificado e qualquer divulgação de prints fora de contexto seria suficiente para transformar a situação em um escândalo sem precedentes. Agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir quem estava por trás de tudo e por que alguém que conviveu tão de perto com sua rotina teria motivos para criar uma ameaça tão séria. E enquanto esse mistério não fosse resolvido, o medo do que poderia vazar continuaria sendo uma sombra constante.